Olá, Web Rádio Cidade Inclusiva, mais uma vez aqui com você, e a gente se sente muito honrado da sua presença, da sua companhia, você que tem nos apoiado diretamente, nos vendo pelo nosso canal no YouTube, nos vendo pelo Facebook, pela nossa fanpage no Facebook, então uma honra para a gente, sinceramente uma honra. E hoje a gente tem uma conversa especialíssima com o nosso amigo Alessandro Hilário. Ele nos fala de dislexia e de TDAH, né? Entre outras coisas. Eu acho que vale a pena acompanhar Diz, o então, seu aí, testemunho, quem é o esse Alessandro bate-papo, tá bem? Hilário? Vem com a gente. Boa noite, Alessandro. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Uma honra te ter aqui na Rádio Web Cidade Inclusiva. Diz aí pra gente quem é Alessandro Hilário. É isso, meu nome é Alessandro Hilário Dias, tenho 39 anos, moro agora, me resido aqui em Castanhal, trabalho, em estofado, uma fábrica de estofado, fazendo sofá, e tenho um trabalho, que eu também faço de voluntário na igreja, eu sou ministro da Eucaristia e faço um trabalho também com um grupo de jovens filhos de Maria. E graças a Deus tenho uma filha, uma menina. Fui casado, mas agora estou solteiro, e eu estou morando hoje só, com a graça de Deus, e vivo minha vida, com a graça de Deus, me cuidando, vivendo na presença de Deus, que eu acho que é essencial para a gente. Alessandro, conta um pouco pra gente desse teu trabalho aí, antes da gente discutir a inclusão, a acessibilidade, a autonomia da pessoa com deficiência. Conta pra gente um pouco desse teu trabalho aí com a juventude na igreja. Conta um pouco. É da Pastoral da Juventude? Que pastoral é essa? Então, eu trabalho na diocese na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, aqui na Catedral. Eu pertenço à Catedral. Então, temos um grupo que é de uma comunidade pertencente à Catedral, que a comunidade é São Pedro. E lá nós temos um trabalho com jovens na espiritualidade do Espírito Santo, na oração, na intimidade com Deus. A gente faz um trabalho que muitas vezes temos trabalhos sociais, E esse trabalho nosso é diferente. A gente abrangimos mais o lado espiritual, uma experiência com Deus, uma vida de comunhão com Deus, Cada pastoral se adequar naquilo que é melhor se viver. E o nosso é o trabalho de vivência em Deus. Temos, sim, trabalhos sociais, de vez em quando vamos nas ruas ou visitamos algumas casas, fizemos alguns trabalhos assim uma vez ou outra, mas o nosso foco é experiência de oração. E o nosso grupo não é um grupo assim especificamente só para jovem. A gente coloca como um grupo de jovens, mas convidamos a todos a participarem, virem com a gente. É um momento muito bom mesmo. É toda terça-feira, às 19 horas, na comunidade de São Pedro. Muito bacana. E me diz uma coisa, fala um pouco aí para quem está acompanhando a gente, fala o bairro que fica a comunidade aí. A comunidade fica no bairro do Tóquio, aqui perto da Catedral, um bairro do Tóquio, na rua principal do Tóquio, entrando na rua principal do Tóquio, vai ver a igrejinha no segundo quarteirão. Poxa, muito legal. Diz pra gente também aí, tipo assim, um jovem que está nos vendo agora, um jovem que queira participar dessa atividade aí da juventude aí, com esse trabalho de vocês aí. O convite que eu faço é essa presença de Deus na nossa vida, Porque muitas vezes a gente se consome muito no fazer, esquece de ser. E a maior essência de sermos filhos de Deus, pessoas que vivem da graça de Deus, não é o fazer, é o ser. O mais precioso que olha aos olhos de Deus, o que vem no nosso coração é ser de Deus, não é fazer as coisas. Porque muitas vezes se consumimos muito no fazer, esquecemos de ser. Então, eu te convido, jovem, a vir com a gente, a viver experiência com Deus, a vontade de Deus na sua vida, no sentido de descobrir aquilo que você tem mais de valioso e muitas vezes não quer aproveitar. Muitas vezes temos santos dons, temos testemunho para contar, temos experiências de orações, mas muitas vezes temos vergonha
de falar em público, ou muitas vezes não queremos viver a experiência de Deus na nossa vida, e lá a gente motiva, lá a gente incentiva a você viver aquilo que dentro de você tem, e a vergonha muitas vezes esconde, ou você não tem, e Deus, através do momento de oração, te capacita. Muito bom, muito bom. Então, você que está nos acompanhando aí, seria importante, eu acho, esse processo de participação, que é também formação, né? Formação espiritual, formação social, formação intelectual, eclesiástica. Eu acho que eu passei por esse processo, Alessandra, que eu era da Pastoral da Juventude, atuei muito tempo ali na Igreja Aparecida, com o Padre João Maria, que hoje, infelizmente, não se encontra mais entre a gente aqui, né? Mas, assim, uma experiência muito legal, a formação, né? Que é uma formação também, uma formação política, é uma formação social, é uma formação intelectual também, que eu tinha muita formação na Pastoral da Juventude, cursos e cursos, né? E fora esse momento riquíssimo aí de espiritualizar, né? De espiritualidade, né? Retiros que nós fazíamos. Então, esse processo de formação foi muito rico na minha vida. E, com certeza, aí tem todo... Se reúne. Vocês fazem encontro aí? A gente se reúne para como é que vocês reúnem? de oração. Temos louvor, temos oração e temos pregação. É toda terça-feira. A gente louva a Deus, a gente dança, a gente canta, a gente reza e também escuta a palavra de Deus, né? E sempre terminamos o grupo adorando a Jesus, né? Jesus hóstia, Jesus sacramentado. A gente adora ele no término do nosso grupo. A gente faz uns 15 ou 10 minutos de adoração para encerrar o grupo. Muito bem, Alessandro, muito bem. Alessandro, agora a gente vai entrar numa pauta específica, né? Uma pauta, diria assim, específica, que é do nosso ciclo de conversa sobre inclusão, acessibilidade e autonomia da pessoa com deficiência, né? E eu gostaria de te perguntar, que tu pudesse definir e a gente dialogar um pouco sobre a dislexia, para falar um pouco aí para gente. O que é a dislexia, Alessandro? Então, a dislexia, a gente muitas vezes confunde uma dislexia com uma doença, uma coisa grave, uma coisa absurda, muitas vezes. E a dislexia não é doença, a dislexia é uma deficiência. Nós temos uma deficiência, não uma doença. Não é uma doença, é uma deficiência. A gente temos dificuldade em algumas áreas a exercer por causa da deficiência, da dislexia. A dislexia, ela é, em primeiro lugar, uma dificuldade de escrever e de ler. A maioria das pessoas tem dislexia, ou ela não lê muito bem, ou ela não escreve muito bem. Então, a dislexia, ela nos fere nessa parte do estudo, como eu, né? Eu tenho dislexia. Então, eu, na minha deficiência, eu não tive que estudar mais ou menos 10 vezes a primeira série. Passei muito tempo na primeira série, mas em uma escola especial, que antigamente existia escolas especiais. Hoje em dia, não. Hoje em dia não pode mais excluir o deficiente. Hoje em dia, as escolas têm que amparar o deficiente. Hoje em dia, a escola tem que acolher o deficiente. Então, o deficiente entra em uma sala, vamos dizer assim, normal, né? Como se dizem, uma escola normal e tem que estudar junto com os outros. Eu acho bacana, é muito bom isso, mas o deficiente sofre um pouco. Sofre porque muitas vezes a pessoa tira um bullying e ficam brincando com a cara, que aconteceu uma vez comigo. Quando eu estudava em escola especial, era todo mundo com a mesma deficiência, ou com outras, né? Porque não é uma escola de deficientes para dislexia. É uma escola para deficiente de todos os graus que eu estudava. E aí, sim. É a dificuldade, né, Alessandro, de tratar o diferente, né? A dificuldade que a gente tem é do respeito para com o diferente, né? Como se as pessoas não pudessem ser diferente uma das outras, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com o diferente, né? Respeitar, né? Todos nós somos diferentes. Acho que tem um pouco disso também, né? Sim, não verdade. As pessoas muitas vezes não olham isso como uma coisa que a gente luta para sobreviver, a gente quer viver, a gente quer trabalhar, a gente quer namorar, quer casar, e muitas vezes a pessoa não olha isso, né? Não enxerga essa realidade que é
um mundo diferente de se viver. A gente vive na sociedade, mas com nossa mentalidade. Né? Para tirar um pouco para vocês, que a gente que tem dislexia, a gente não vive num mundo fechado, numa caixinha. As pessoas muitas vezes pensam muito em coisas pequenas, a pessoa se concentra numa coisa, a pessoa se organiza numa coisa. O dislexo não. O dislexo ele pensa em um monte de coisa no mesmo tempo, ele sonha em um monte de coisa no mesmo tempo, e muitas vezes o jovem dislexo, né, a criança dislexo, ele sonha em ser super-herói, ele sonha de ser um homem do mundo, ele cria mecanismo de criar fantasias. O dislexo, ele pensa muito, por isso que o dislexo tem dificuldade de escrever e de ler, porque quando ele está na sala de aula, ele viaja muito. Claro que depois, quando a gente fica de maior, passa o tempo, com os tratamentos, com a ajuda que a gente tem, a gente consegue diminuir algumas situações. A gente não fica livre, a gente diminui, porque tem uma ajuda multidisciplinar. Sim. E em que momento, Alessandro, fala pra gente em que momento tu detectou que tu tinha ali um problema com a escrita, com a leitura? Onde foi? Foi lá na infância? Foi na adolescência? Como foi esse processo aí de detecção, Então, quando eu saber estudava em escola especial, tu era eu não dislexo? sabia que eu tinha dislexia. Eu fui estudar em escola especial porque eu reprovei a primeira série, reprovei a outra primeira série e reprovei terceira vez a primeira série. Aí desconfiaram que eu tinha algum problema. Aí minha mãe começou a me levar para o psicólogo, começou a fazer exame e não descobriu o que eu tinha. Vários exames eu fiz, vários exames não descobriu o que eu tinha. Mas como eu tinha dificuldade, me colocaram na escola especial para pessoas com deficiências. Aí eu fui estudar. Passando ano com dificuldade, passando anos, eu estudando, lutando. Aí chegou aquela época do governo de prefeito, de presidentes, que tinha que diminuir a taxa de pessoas analfabetas, me colocaram na escola supletivo. Eu fui estudar no supletivo e, com a graça de Deus, eu tendo um reforço na escola especial de dia, eu estudava de noite no ensino médio, né? Comecei a estudar. Passei de ano, tudo bem. Vivi minha vida, né? Como vou falar tudo que é muita coisa. Então, vivi minha vida. O médio formado, Alessandro, Oi? chegou a concluiu o teu médio? Concluí o ensino médio. Concluí meu Chegou a ensino fazer médio. universidade? Não, eu nunca fiz universidade porque eu sempre me achei que não sou capaz, entendeu? Sempre me achei que não tinha como estudar. Como eu não sabia ler e escrever, porque eu não sabia dos meus direitos. É porque eu não sabia dos meus direitos ainda, entendeu? Eu não sabia de nada. Eu não sabia nem o que eu tinha. Então aí eu não conseguia atrás de nada. Eu só sempre me achei uma pessoa que não sabia ler, uma pessoa burra. Alessandro, quantos anos mais ou menos aí que tu te deu conta que tu era dislexo? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, faz 2 anos. 2 A anos. história do também, né? Agora, como E que eu descobri? Como eu descobri? Eu descobri através de uma separação. Eu era casado com minha ex-esposa há 8 anos e, separando dela, eu entrei numa depressão, fiquei mal, fiquei triste, fiquei um jeito muito mal. E aí eu procurei psiquiatra para me tratar, procurei psicólogo. E o primeiro psiquiatra que me atendeu olhou para mim e falou: olha, você tem dislexia. Eu, o que é isso, doutor? Dislexia é uma deficiência nisso, nisso, nisso. Você passa por isso porque tu tem dislexia. Porque assim, a dislexia, ela não é uma doença que tem tudo isso. Ela pode gerar, entendeu? Ela pode gerar incapacidades de outras coisas. Por quê? Você fica preso naquela deficiência, você fica sofrendo nela e começa a gerar sentimentos. Tem disléxicos que tem depressão, tem disléxicos que tem síndrome de Down, tem disléxicos que tem TDAH, como eu tenho, tem disléxicos que tem também autismo, muitos disléxicos têm autismo. Então, depende da situação do que carreta, né? Como eu sou disléxico, mas tenho TDAH.
Quando eu saí do consultório e o médico me falou que eu também tenho TDAH, eu fui atrás de descobrir os sintomas, o porquê de tomar remédio, né? Que eu tomo remédio para ele também, tomo remédio. Mas aí eu fui descobrir esses dias, a dislexia faz mais ou menos 2 anos que eu sei. Tu, com 39 anos aí, tu tem alguma dificuldade ainda de leitura, de escrita? Como essa é uma pessoa dislexo com essa idade, com 39 anos aí? Tu tem alguma dificuldade ainda até hoje? Olha, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. Um exemplo, quando eu fui religioso, né? Eu era franciscano. Eu fui franciscano mais ou menos por 8 anos. Então, eu tinha um superior que era muito bom, um superior que não via meus limites. Ele só via que eu tinha que crescer. Então, ele sabia que eu Que tinha dificuldade de ler. E está crescendo, né? E aí, meu superior, ele me ensinou a ler. Falou, tu vai ter que ler, tu vai ter que ler, tu tem que aprender. E começou a me ensinar a falar em público. E eu comecei a aprender a falar em público. Comecei a aprender a falar em público. Eu não sabia falar, eu tinha muito medo. Porque tinha medo de errar o português, tinha medo de falar errado, tinha medo de ficar nervoso. Começa a criar um monte de medo e não consegue fazer nada. Mas aí o meu superior começou a me formar. E eu me deixei ser formado também, que o dislexo, a pessoa com deficiência, também tem que se deixar ser formado. Porque se não deixar, a deficiência vai ser muito mais forte do que tua força de vontade. E não pode ser assim, né? Tem que ter mais força Sim. que a nossa deficiência. E com tudo isso, eu comecei a superar. Comecei a superar e comecei a virar franciscano. Depois de franciscano, eu me casei e saí. Quando eu me casei, eu arrumei um serviço na catedral. E aí, com meu esquecimento, com minha falta de concentração, eu comecei a várias vezes me atrapalhar em algumas situações. Mas como eu aprendi a ser comunicativo, eu aprendi a sair das situações difíceis, entendeu? Quando eu percebo que eu estou errado, eu vou lá, tento consertar. Ou muitas vezes eu esqueci de alguma coisa, eu peço desculpa que eu esqueci de alguma coisa e vou lá e conserto. Eu chego na celebração, que eu celebro, né? Sou ministro. Toda vez quando eu vou celebrar, eu não consigo gravar a leitura, eu não consigo gravar o texto. Eu peço a graça de Deus para me dar sabedoria, para eu falar aquilo que Deus quer. E com a graça de Deus, Deus sempre me deu capacidade de falar dele de uma forma que eu não sei como não sei. Todo mundo que me conhece fala assim, como você com dislexia, com dificuldade de ler e escrever, consegue celebrar? Não sei te dizer. Só sei que eu consigo. Só sei que eu consigo. É o Espírito Santo. E Alessandro, Alessandro, como é que deveria ser tratado? Como é que deve ser tratado uma pessoa, uma criança? Eu fico imaginando, né, a dificuldade, às vezes, o professor detectar cedo, né? Aquela dificuldade na escrita, na leitura, essa tua experiência de repetir os anos, né? Qual é a orientação que tu daria? Tu pudesse voltar no tempo, poder falar com o professor, o que teria que ter acontecido ali naquele processo da tua formação? Olha, até para que não se repita, né? Porque isso deve se repetir. Imagina as outras crianças que são dislexas, né? Às vezes o professor, a escola passa batida naquela situação, né? Sugere, inclusive, que isso seja outro problema, pode dizer, olha, isso é burrice, isso é falta de inteligência, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? isso. Como eu já falei, né, um dia desse, com uma pessoa que muitas vezes confundimos dislexia com preguiçoso, com desinteressado, desatento. Sempre a pessoa confunde tudo isso. E quando uma mãe ou uma professora vê uma criança com dificuldade na sala de aula e vê ele imperativo, vê ele brincando, querendo conversar, querendo não sei o quê, tem que examinar, tem que entender se ele é assim na sala de aula, se ele também é assim em casa, se ele é assim no meio do público, se ele é assim no momento de lazer. Tem que examinar, porque muitas vezes a gente pensa que é uma forma de fuga para a criança, né? Ela quer sair da sala de aula e quer brincar. Ela quer sair por causa disso e quer ganhar aquilo. Não é assim. Eu vejo assim hoje. Hoje
Eu amo muito a minha mãe, amo demais a minha mãe. Eu não tenho mais meu pai, já faleceu, mas eu tenho minha mãe, que eu amo muito. E eu lembro direitinho das lutas que ela teve de me levar cedo para um ponto de ônibus, para eu pegar uma van para ir para a escola, estudar em escola especial, e minha mãe não sabendo o que fazer, porque não sabia o que eu tinha. E minha mãe, ela tentou me cuidar de todas as formas, da forma que ela conseguia fazer, me levar a fazer exame, me dar atenção. Toda vez que eu ficava triste, chorando pelos cantos, com medo de tal coisa, triste por causa da situação, ela sempre me deu carinho, atenção. Isso que a criança com dislexia, você mãe que está assistindo, o que a criança mais precisa é de atenção, porque muitas vezes a mãe, quando depara com o filho com dificuldade na escrita, com dificuldade na lida, já coloca a culpa na professora. É porque a professora não dá matéria direito, porque a professora não olha a lição direito e começa a culpar. E é uma troca de culpa, né? A professora diz que é porque a mãe diz que é a professora. Mas os dois lados têm que ajudar. Hoje existe direito, existem leis que pessoa com deficiência, com dislexia, TDAH, o que for, tem esse amparo na escola, esse amparo em casa, uma ajuda multidisciplinar, como psicólogo, psiquiatra. E hoje em dia, a mãe, quando vê uma criança com deficiência, tem muito medo. Porque o maior erro de uma mãe é não querer dizer e admitir que teu filho tem uma deficiência. A mãe não quer isso para um filho. Então a mãe não leva para o psiquiatra. Eu conheço muitas mães que não levam filho para o psiquiatra porque diz assim, meu filho não é doido. Mas a gente que conhece, né? A gente que sabe que existe uma deficiência, a gente fala, mãe, isso é uma deficiência, dá uma força para a criança, ela precisa mais de atenção, precisa de mais ajuda, precisa mais nisso. Não, porque é preguiçoso, porque ele não sei o quê, porque já deu uma cintada nele, eu já bati nele, mas ele não toma jeito, mas ele vai tomar jeito de novo, que eu vou dar mais outra cintada. E fica nesse processo de machucando mais a ferida. As mães, muitas vezes, acabam machucando mais a ferida, fica pior, não resolve. Não resolve. Sim. Então, eu acredito assim, como você falou, né? Como as mães poderiam ajudar mais os filhos? É mais atenção, mais do lado, e não ter medo da ajuda multidisciplinar. Professor, psiquiatra, psicólogo. Se é preciso tomar remédio, o meu psiquiatra falou, se eu tivesse tomado remédio antes, na minha infância, eu tinha tratado minha deficiência muito mais. Eu poderia ter dislexia, né? Porque dislexia não tem cura. Poderia ter, mas o grau bem menor. Porque existe graus, né? Eu poderia ter um grau bem menor. Se eu tivesse cuidado da minha dislexia antes. Alessandra, a gente está chegando ao fim. Eu vou fazer 2 perguntas aí. Em uma, tá? Alessandro, tu achas que tem acessibilidade, tem inclusão na família, na escola e na cidade? E outra, vai lá. Então, acredito que tem sim, né? Acontece muito na nossa vida, assim, na vida social, muitas pessoas que desconhecem da deficiência, muitas vezes não sabem ajudar, não sabem conversar. Mas hoje em dia a lei está ajudando. Hoje em dia temos leis que aprovam, que ajudam a pessoa a ter um leitor na sala de aula, ter um tempo mais na prova, ter uma compreensão mais no lado escrito da criança, do jovem. Porque hoje em dia a lei de dislexia não vem só para criança, vem para adolescente também, para adulto, quer entrar na faculdade, né? Hoje em dia, como eu falei para o senhor, né? Como eu falo para vocês, que eu não fui para a faculdade, eu não me formei porque eu tive medo de não conseguir. Mas hoje eu tenho vontade de fazer uma faculdade, eu tenho vontade de me formar, porque eu sei que hoje existe uma lei que me ajuda, uma lei que me ampara, sim, a minha família me ajuda. Existem famílias que não amparam, tem famílias que não ajudam, claro, mas a minha hoje me ajuda, incentivo para mim poder buscar uma faculdade, fazer um curso, fazer um concurso público, que eu nunca fiz um concurso público, hoje eu quero fazer, se Deus quiser. Fazer a universidade, né, Alessandro? Acho que é importante, sim, né? Sim. A tua própria formação na igreja, indo para a universidade, tu faz tranquilamente e vai muito longe. Sim. Alessandro, eu gostaria
de te agradecer aqui, nosso papo muito bom mesmo sobre dislexia, primeira vez que a gente está conversando sobre esse tema, a gente volta, tem uma lei específica que eu acho que a gente traz ela aqui para discutir, eu acho que é importante divulgar, refletir sobre ela, o papel aí da escola, o papel da família, o papel da pessoa com deficiência e a autonomia, né? Alessandro, daí a gente volta a conversar, nosso bate-papo não encerra aqui, vamos ter outros momentos, tão rico quanto esse aqui, tu relatando a tua experiência, muito boa. Deixa uma mensagem aí para a gente, aí, para os pais, para as pessoas que estão nos vendo aí, para professor, né, para aluno, deixa uma mensagem aí de otimismo aí para a gente, aí, principalmente as pessoas que às vezes têm dislexia, né, e tem uma depressão, estão meio cabisbaixo, né, não sabe às vezes o que tem, passa uma mensagem aí de otimismo para a gente aí, e a gente desde já te agradece. Amém. Obrigado. Meu irmão, eu falo para vocês que a dislexia não é um ponto final. A dislexia é uma oportunidade de vivermos um novo mundo, um novo pensamento, um novo sentimento. Então, você que tem dislexia, não se desespere. Hoje aprendi que ser disléxico é muito bom. A gente vive uma experiência do nosso jeito, da nossa forma de se viver. E se a gente sabe amar aquilo que tem, a gente supera os obstáculos. E você, pai e professor, quando vocês se depararem com o teu filho ou com o seu aluno com dislexia, a única coisa que falta é amar mais, amar. Se a gente ama, a gente compreende, a gente escuta, a gente espera, a gente luta. O amor supera tudo. Se a gente quer cuidar daquela criança com dislexia, aquele jovem, aquele adulto, o amor ele enfrenta qualquer tipo de barreiras. E digo para você que vamos juntos lutar aqui em Castanhal com essa associação de deficientes que está querendo lutar pelas causas injustas que muitas vezes a pessoa não nos ampara, não nos ajuda, o governo acaba muitas vezes não conseguindo enxergar a gente porque a gente não vai atrás, porque muitas vezes o governo nos dá tantas chances, mas nós não vai atrás. Hoje eu tenho bastante benefício em muitas situações, vamos deixar a próxima conversa, a gente temos benefícios e a gente não sabe dos nossos direitos. Então, futuramente, a gente vai compartilhar sobre isso. Eu digo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, um abração e digo para vocês, ame, o amor supera tudo. É tudo. Alessandro, muitíssimo obrigado aqui pelo teu depoimento, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. É sempre importante a gente afirmar a autonomia e o direito da pessoa com deficiência. Então, muitíssimo obrigado aí, enriqueceu muito a nossa rádio, esse bate-papo aqui. Então, muitíssimo obrigado, e muitíssimo obrigado também você que nos acompanhou até agora. Eu gostaria de fazer um convite especial a você. O nosso amigo Éder Cícero está muito dodói, a gente está fazendo uma campanha de solidariedade para ele, para ajudar, é um momento muito difícil, né, na saúde dele, na vida dele, e a gente gostaria que você pudesse nos ajudar nessa campanha. Entre no nosso canal, no YouTube, tem a campanha específica lá, vou colocar aqui, inclusive vou colocar o Pix do Éder, que é o CPF dele, vai estar aqui embaixo, vai estar passando aqui embaixo, e a gente pediria que você pudesse nos ajudar, você ajudando o Éder, está ajudando a todos nós, é um ato de solidariedade e um gesto muitíssimo importante para todos nós. Então, muitíssimo obrigado, até a próxima, Alessandro, muitíssimo obrigado, e a gente volta. Até mais.